dando continuidade, esse quadro aqui, ele traz alguns neurotransmissores que são mais vistos ou são mais estudados, ou para a gente em psicologia, a gente pode considerar como um dos principais, certo? Mas meu intuito não é limitar vocês a somente entenderem que só existem esses neurotransmissores. Existem vários outros e alguns hormônios que podem estar atuando como neurotransmissores também, como é o caso da adrenalina, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho, tá? Então, aqui, a gente tem nessa primeira coluna a identificação, o nome do neurotransmissor, de onde ele vem, que é o precursor, qual é o efeito pós-sináptico, que a gente viu, aprendeu no slide anterior, e aonde é que ele pode estar atuando com maior frequência, certo? Então, quando a gente está falando da acetilcolina, a acetilcolina, ela tem como precursor a colina, e ele foi um dos primeiros neurotransmissores a serem descobertos, certo? A gente também vai ter um slide daqui a pouquinho que vai falar sobre os efeitos e as funções desses neurotransmissores que a gente pode estar entendendo que vai ter maiores implicações para a gente na área de psicologia, tá? Mas só trazendo algumas informações iniciais. Então, como eu estava falando, a acetilcolina, ela é considerada um dos neurotransmissores né, é considerado o primeiro neurotransmissor, perdão, a ser descoberto, onde o glutamato é considerado o neurotransmissor excitatório mais comum do sistema nervoso central, tá? Quando a gente está falando aqui na perspectiva, né, de ser mais comum ou mais abundante, ou que acontece, ou que pode ser considerado mais importante, os neurotransmissores da GABA e da glicina são considerados os neurotransmissores inibitórios mais importantes do sistema nervoso central, tá joia? Então, aqui também tem outros neurotransmissores, né, que eu terminei não falando agora, como a noradrenalina ou norepinefrina, a mesma coisa, histamina, aspartato, dopamina e serotonina. Aqui eu gostaria de uma atenção especial na dopamina e na serotonina, porque como vocês podem estar visualizando, ambos os neurotransmissores, eles têm as duas classificações, excitatórios e inibitórios, estão vendo? Então, o que vai diferenciar a dopamina enquanto excitatória e enquanto inibitória? E a serotonina também. Dentro desses parênteses, tem algumas informações. E o que se trata disso? Aqui são os nomes dos receptores pós-sinápticos que esse neurotransmissor ele vai se ligar. Dependendo do lugar onde ele for se ligar, vai gerar um sinal excitatório ou um sinal inibitório para a célula pós-sináptica. Então, para a dopamina ser considerada excitatória, ela tem que se ligar ao receptor D1. Para ela ser considerada e exibir o sinal inibitório, ela é classificada, ela tem que se ligar, perdão, ao receptor D2. A serotonina, por sua vez, ela, para gerar um sinal excitatório, ela tem que se ligar ao receptor 5-HT4. E para ter esse efeito pós-sináptico, ela precisa ter essa ligação ou gerar esse sinal no receptor 5-HT1, tá? Então, o que é que a gente pode entender desses últimos dois slides que a gente está estudando, né? Que os neurotransmissores, eles podem ter essa classificação excitatória ou inibitória. Por exemplo, o sinal via glutamato no receptor vai fazer com que entre sódio no neurônio pós-sináptico, aumentando o potencial positivo da célula. O neurônio vai despolarizar e aí vai iniciar o potencial de ação logo no imediato. Então, chegou o neurotransmissor no neurônio pós-sináptico e ele já logo despolariza e assim vai transmitindo logo a informação de maneira rápida. E sendo excitado logo pelo receptor que está chegando. E aí,
por sua vez, quando a gente está falando nessa perspectiva inibitória, o sinal via GABA no receptor vai fazer com que entre cloreto no neurônio pós-sináptico, aumentando o potencial negativo, ou seja, o neurônio vai hiperpolarizar, já que dentro da célula é negativo, tornando mais difícil desencadear o potencial de ação. Ou seja, vamos se lembrar lá da aula de potencial de ação. Potencial de ação, ele é esse processo, né, de informação do impulso nervoso via eletricidade que acontece em algumas etapas. Para, inicialmente, poder disparar esse impulso nervoso, o neurônio ele precisa estar em repouso, né? Para disparar o potencial de ação, o neurônio precisa estar em repouso. Só que esse sinal, quando o neurônio ele está ali em repouso, ele fica com a voltagem menos 90 milivolts. A célula está passando informação ali, os íons indo e vindo sutilmente, né? E ela não para de estar, ela está em repouso, mas ela não está morta, a célula, certo? Então ela está ali se comunicando com o meio intra, meio extra e tal. Só que quando a célula ela está ali e ela vai alterando sua voltagem, chegando a menos 64 milivolts, ou seja, está ficando mais positiva, ela vai tendo uma propriedade que proporciona que o impulso nervoso ele aconteça, né? Um potencial de ação, que é o potencial limiar. Então, a primeira fase do potencial de ação é essa despolarização. Que o que acontece quando a gente despolariza a célula? Entra abruptamente sódio, não é isso? E no meio interno fica mais positivo, né? Então, é isso que acontece quando recebe esse estímulo excitatório logo de cara, tá certo? E aí acontecem as outras etapas tranquilamente, como repolarização, hiperpolarização e assim por diante. E aí, quando a gente está falando dessa recepção desse neurotransmissor inibitório, o que está acontecendo? Ao invés do neurônio pós-sináptico receber logo a informação de que ele precisa transmitir logo essa informação, ele vai ser freado, tá? Então, o que acontece? Quando ele recebe um sinal ou informações, né, via GABA, que é esse neurotransmissor inibitório, entra muito mais íons negativos, porque o meio intracelular, quando a célula está em repouso, não é negativo, então fica ensopado, se a gente puder usar esse termo, cheião mesmo de carga negativa. Aí isso é caracterizado já pelo processo de hiperpolarização da célula. Só que o que acontece? A célula ela não pode ficar hiperpolarizada, ou seja, nesse desequilíbrio. Então, via bomba sódio e potássio, a célula vai se reorganizando, indo para repouso e só depois que vem o potencial de ação. Entende? Porque ela tem esse efeito mais inibitório, porque ela não gera logo a informação de uma vez. Ela vai primeiro hiperpolarizar a célula e a partir disso reorganizar ela para ficar ali em repouso, do repouso despolariza e assim a informação ela vai. Tá joia? Então, quando a gente está falando de um neurotransmissor como a dopamina, que tem ambos os efeitos, né? Vai depender de onde ela der o sinal, ou seja, do receptor, que vai gerar a resposta ou excitatória ou inibitória. Tá certo? Aqui nesse próximo slide é uma observação que eu faço em relação à adrenalina ou epinefrina, que ambas são sinônimos, que a adrenalina ela não é produzida por um neurônio. Lembra que eu falei agora há pouco que existem alguns neurotransmissores ou algumas substâncias químicas que atuam como neurotransmissores que podem ser produzidas, né, em outros lugares ou são consideradas como hormônios, né? E aula sobre hormônios a gente vai ver na segunda unidade. Então, a adrenalina, ela é esse hormônio que é produzido nas glândulas suprarrenais, que são aquelas glândulas que estão localizadas acima dos rins, certo? Ela atua como neurotransmissor
por possuir a capacidade de interagir com neurônios e sinalizar o neurônio pós-sináptico. Então, ela tem essa característica de ser excitatória em alguns receptores, né? Como os receptores beta 1, beta 2, alfa 1 e alfa 2, que são receptores relacionados a estímulos ou ao sistema nervoso periférico, certo? Que fala sobre como é o estímulo do batimento cardíaco, por exemplo, né? Então, ela realmente tem essas funções relacionadas ao estado de alerta do indivíduo, aumentando os batimentos cardíacos e a pressão sanguínea, por exemplo. Está correlacionada a esse processo de luta ou fuga e também algumas formações de memória, né? Por que a gente foge ou tem a tendência de fugir de estímulos que são similares àqueles que anteriormente nós passamos e entendemos e demos significado de que é perigoso, né? E aí, diante desse contexto, é importante a gente entender, e aí ressaltando mais uma vez a importância desse conteúdo para a psicologia, que falar sobre neurotransmissores é compreender uma visão biológica ou neuroquímica que podem ter correlações com cansaço, insônia, ganho de peso, ansiedade, prejuízos cognitivos, comportamentos relacionados à agressividade, à irritabilidade, a choro fácil, a atenção em demasia, né? Ou o comprometimento dessa atenção, né? Tensão. Então, tudo isso pode ter relação direta com comprometimentos ou problemas mesmo em relação à produção, à síntese, à liberação e à captação via receptores desses neurotransmissores, né? É importante a gente entender que essa pode ser uma possibilidade da gente compreender o porquê que esse indivíduo ele está se comportando ou se caracterizando dessa forma, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem outras probabilidades, né, da gente estar sentindo ansiedade, esse cansaço, essa insônia, né, por exemplo, e pode ter relação com outros hormônios, pode ter relação com outras vitaminas do nosso corpo, pode ter relação com pressão arterial, com outras causas biológicas. Então, é importante que quando a gente esteja de frente ao nosso indivíduo, tratando desse paciente ou desse cliente, ou fazendo algum tipo de orientação, que a gente entenda que não necessariamente porque esse indivíduo está apresentando um nível de ansiedade exacerbado, que é um comprometimento que ele está tendo no neurotransmissor. Possa ser que sim, possa ser que não. E aí a gente pode se perguntar, como é que a gente sabe? Né? E aí é importante a gente sair descartando algumas causas físicas, clínicas, então pedir para esse indivíduo ir no médico, se não for algo muito específico, um clínico geral, mas se for algo que a gente percebe que é específico, ir no endocrinologista, ir no psiquiatra, ir no neurologista, fazer exames de sangue, exames específicos, dependendo da demanda, fazer exames de neuroimagem, como ressonância, então vai depender de cada caso que a gente vai estar trabalhando, né? Então, é importante a gente entender isso e entender que pode ser realmente em virtude do aumento, da diminuição ou esse desequilíbrio realmente que pode estar acontecendo na fenda sináptica ou em toda a rede neuronal, né? De toda forma. E isso pode ocasionar, sim, alguns transtornos psiquiátricos. Aqui embaixo eu botei um exemplo da esquizofrenia. Existem várias frentes de explicações do porquê que a esquizofrenia ela acontece, né? Existem vários apontamentos ou várias hipóteses etiológicas, né? Que são as causas da esquizofrenia. Uma delas afirma que o indivíduo com esquizofrenia, ele tem um excesso de dopamina na fenda sináptica. Então, o que ele pode fazer para diminuir esse excesso de dopamina que possivelmente estaria causando alucinações nele? Ele vai fazer uso de medicações, né, que podem estar bloqueando esses receptores de dopamina,
no neurônio pós-sináptico, e isso pode fazer com que haja diminuição de algumas alucinações, né? E essa característica, né, nessa teoria dopaminérgica, como a gente chama, ou hipótese dopaminérgica, ela pode estar pode ser resolvida a partir do uso, né, de acordo com essa teoria, ou pode ser mais controlada ou manejada essas alucinações a partir do uso de alguns tipos de antipsicóticos. Então, mais uma vez, a minha pretensão nessa disciplina não é estar falando sobre fármacos nem psicotrópicos, mas que a gente possa entender que é nesse contexto que eles vão estar atuando. Esses próximos slides, né? Deixa eu só passar aqui. Pronto. Esse slide 11 e o slide 12, ele traz algumas características ou funções e alguns efeitos específicos de alguns desses neurotransmissores, tá? E aí eu trouxe algumas informações aqui para a gente. O primeiro neurotransmissor que eu gostaria de estar enfatizando chama-se o colina, né? Que foi aquele que eu disse que foi um dos primeiros neurotransmissores a serem estudados, né? E aí a acetilcolina, ela tem esse envolvimento, né, nos processos cognitivos de maneira geral, e aí especificamente relacionados a pensamento, a aprendizado, a memória, né? E aí, quando a gente entende que ela tem essa relação com essas funções, faz mais sentido quando a gente vê esse terceiro ponto aqui, quando a gente compreende que a acetilcolina ela está participando do processo ou da programação do sono REM, né? E aí, sobre sono, a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Então, os dados nas áreas do cérebro que vão produzir acetilcolina têm sido associados a alguns comprometimentos de memória. E aí, especificamente, tem alguns estudos que trazem essa relação direta com a demência de Alzheimer, né? E aí, desse ponto de vista ainda de saúde mental e neurológica, algumas alterações ou perturbações desse sistema colinérgico ou da acetilcolina também têm associações importantes em relação ao Parkinson, a própria esquizofrenia que a gente estava falando agora há pouco, ou seja, existe uma outra frente, né, de hipótese etiológica que fala que existe um desequilíbrio nesse sistema colinérgico desse indivíduo, né? Então, que mais? A acetilcolina ela tem relação também no mecanismo de contração muscular, e é importante a gente entender que a acetilcolina está amplamente distribuída por todo o sistema nervoso central e periférico, né? E é o único neurotransmissor que ele é utilizado no sistema nervoso somático e um dos muitos neurotransmissores do sistema nervoso autônomo, né? E também é o neurotransmissor de todos os gânglios autonômicos. Tá joia? Então, dando continuidade, o outro neurotransmissor que eu vou enfatizar se chama glutamato, e o glutamato ele está relacionado também a essas funções, né, em conjunto com a acetilcolina, relacionados à memória, às funções cognitivas, né, como o próprio aprendizado. Então, falar de memória e falar de aprendizado é a gente falar dessa capacidade que a gente tem de ser plástico, ou seja, o nosso sistema nervoso ele vai se adaptando e se readaptando a partir do processo de neuroplasticidade, tá? Então, uma coisa também importante em relação ao glutamato é que ele tem uma característica, eita, tóxica para os neurônios. Então, essa característica tóxica faz com que, se esse glutamato tiver em excesso, ele pode matar os neurônios, né? Então, grandes concentrações de glutamato são tóxicas, pode causar danos cerebrais, derrames, né? Tendo em vista essa criação desse excesso prejudicial. E um exemplo também que pode estar acontecendo em virtude do excesso de glutamato é aquela patologia esclerose lateral amiotrófica. Ela, tá joia? Então, outro neurotransmissor que a gente vai estar falando aqui é a dopamina.
A dopamina, ela tem muita correlação com os estados de motivação, de prazer, de satisfação, de bem-estar, de maneira geral, né? E aí, por isso, ela tem essa correlação direta ao sistema de recompensa cerebral, que regula sono, que regula humor, que regula a atenção, o próprio processo de aprendizagem, e também pode ter relações com essa manutenção do sistema nervoso periférico em relação a controle de vômitos, por exemplo, dor, amamentação e controle motor fino, né? Então, é importante a gente entender que quando a gente fala nessa perspectiva da área motora, quantidades de maneira geral, muito pequena de dopamina nas áreas motoras do cérebro também são responsáveis pela demência de Parkinson, tá? Então, que vai estar, o que gera aqueles tremores que o indivíduo não consegue controlar, né? Então, é justamente essa ausência ou diminuição de dopamina no cérebro. Então, no Parkinson, os neurônios da substância negra vão começar a morrer e a produção de dopamina fica prejudicada. Então, os neurônios que deveriam ser inibidos pela dopamina passam a não ser mais inibidos por essa dopamina. E os que deveriam ser excitados pela dopamina também não são excitados. Então, com isso, há a perda do controle motor fino, que isso vai estar explicando os tremores do Parkinson de maneira geral, né? Então, é importante a gente entender, né, essas funções relacionadas à dopamina, porque a retirada ou a ausência ou a diminuição desta, já que ela tem essa função dupla, né, dependendo do receptor que ela vai se ligar, ela vai estar havendo todo esse comprometimento em relação à área motora, por exemplo. E aí, por fim, eu trago esses outros 3 neurotransmissores aqui para a gente estar falando de funções ou efeito específico, a começar pelo GABA. GABA é essa sigla que representa, né, o ácido gama-aminobutírico, tá? Então, o GABA ele é um dos principais neurotransmissores inibitórios, como eu falei para vocês anteriormente, e ele tem esse efeito calmante, né? Ele também tem uma contribuição para o controle motor e a visão, de maneira geral. E os altos índices de GABA no nosso sistema nervoso central vão melhorar o foco mental e o nosso relaxamento, enquanto níveis baixos de GABA podem causar ansiedade, né? Então, o que acontece, né, em alguns calmantes, né, quando uma pessoa ela está muito agitada ou muito ansiosa, muito nervosa, né? Ela faz uso de medicamentos, por exemplo, que tem esse efeito inibitório, e um deles pode estar estimulando justamente a produção, o aumento de GABA no receptor, tá? O próximo neurotransmissor que eu vou estar falando se chama serotonina, e a serotonina é um dos grandes neurotransmissores responsável por nossas, né, essa regulação de maneira geral, as nossas emoções, nossas sensações de bem-estar, felicidade, né? Então, a diminuição da liberação de serotonina no sistema nervoso central pode estar associada a transtornos afetivos e de humor, como agressividade, depressão, ansiedade. Então, há algumas evidências de que ela atua nessa regulação também, né, do ritmo circadiano, do sono, do apetite, porque tudo isso faz parte ou compõe a homeostase do nosso corpo, de maneira geral, né? Então, alguns estudos testaram alguns medicamentos, né, com atuação nessas vias serotoninérgicas. Eita, sempre me atrapalha. Buscando tratar, além de ansiedade e depressão, mas questões relacionadas também à obesidade, enxaqueca, e também tem outra frente de explicação, né, de hipótese etiológica na própria esquizofrenia, né? Então, quando há pouca serotonina no indivíduo, também pode causar um aumento, né, no apetite. E aí, por exemplo, por carboidratos, né, alimentos ricos em amidos, e alguns problemas com o sono,
né? Então, é importante a gente compreender tudo isso. E aí, eu queria trazer, por fim, desses neurotransmissores que eu selecionei, né, a noradrenalina ou norepinefrina, que são sinônimos, é o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo simpático periférico, certo? Pode estar associado também a essa sensação de alerta, de atenção, de concentração, vai atuar junto com a adrenalina na perspectiva ou no processo de luta, de fuga, certo? Também tem relação ou auxílio nos processos cognitivos de aprendizagem, criatividade, memória. Também influencia no humor, na ansiedade, no sono, na alimentação, né? Juntamente com serotonina, dopamina e adrenalina. Então, é importante entender que esses neurotransmissores a gente traz assim, separadinho de maneira didática para facilitar o entendimento, mas todos eles estão conversando e atuando em áreas ou processos que vão se complementar, certo? Aqui, por fim, eu trouxe essa imagem para fazer com que você possa pensar um pouco sobre seus hábitos, né? Então, tudo isso que eu falei hoje para vocês nessa aula refere-se a neurotransmissores que o nosso sistema nervoso produz. Então, existem alguns hábitos ou alguns comportamentos que a gente pode vir a ter que podem ajudar a estimulação dessa produção desse neurotransmissor. Ou seja, o neurotransmissor ele não é só produzido ou estimulado ou inibido por medicações ou drogas. Eles são produzidos por nós mesmos, certo? Então, por exemplo, a própria dopamina. Se a gente tem o hábito, por exemplo, de comemorar, de ser grato, de realizar exercícios físicos, ela pode promover a redução de ansiedade, melhorar o ânimo, né, a energia e a motivação. Quando a gente está falando de ver o lado positivo das coisas, um otimismo, né, de maneira geral, a gente também fala da produção do estímulo da serotonina do nosso cérebro, que vai estar aumentando a capacidade da gente em tomar decisões mais acertadas, a estar reduzindo hábitos de saúde que são prejudiciais. A gente está falando de noradrenalina, a gente pode estar estimulando essa produção a partir de, por exemplo, dos próprios exercícios físicos, né, e de massagem, e isso pode estar ajudando a redução do estresse, isso pode estar ajudando a melhorar o foco e a capacidade de pensar, né? E a endorfina, que eu não falei nessa aula, mas também é um tipo de neurotransmissor e ele tem correlação com essa percepção de dor, por exemplo, alguns comportamentos ou hábitos que a gente pode vir a ter para estimulá-la é através de relações sexuais, de chocolate, de darmos muitas risadas, né? Contato com a natureza de maneira geral, e isso vai estar reduzindo a dor, depressão e aumento de felicidade e bem-estar de maneira geral, tá? Eu pulei aqui melatonina e ocitocina porque não são neurotransmissores produzidos por neurônios. A gente vai estar falando sobre essas substâncias químicas quando a gente estiver falando sobre o sistema endócrino, né? Quando a gente estiver falando sobre hormônios, quando a gente estiver falando sobre outras formas de produção de substâncias químicas do nosso sistema nervoso central, tá certo? E aí, só complementando, né, para a gente estimular a produção de melatonina, é a gente organizando alguns períodos do dia para a gente tomar sol, né? Então, o sol, ele é um ótimo regulador do nosso sistema circadiano, e a gente vai ver isso na próxima aula, sobre informar para o nosso corpo, né, que existe, que é de dia e a gente precisa estar em atividade, e a redução dessa luz solar informa, né, que está na hora de dormir, de descansar, e isso tudo vai promover uma boa qualidade de sono, tá certo? A ocitocina, ela é considerada o hormônio do amor, né? E aí, alguns hábitos que podem ser fundamentais nessa produção desse tipo de hormônio são as próprias relações sociais, né?
abraços, a troca de afeto, e isso vai promover na gente esse bem-estar, essa alegria, essa conexão com o outro, essa capacidade não, essa sensação de confiança e de amor de maneira geral, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou estar disponível para vocês no horário da nossa aula habitual, tá certo? Então, forte abraço, tchau, tchau.